Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, estudante do Enem que está se preparando para a próxima prova. Uma boa maneira da gente se preparar para a prova do Enem é estudar as questões anteriores. Eu vou apresentar aqui uma de humanidades para você, uma questão de base histórica, mas de fundo ideológico. É base histórica porque o texto está falando de uma questão histórica da nossa escravidão. A escravidão no Brasil, de pessoas negras, feita por europeus brancos. O problema que o texto traz aqui é que não basta ter havido a escravidão. Ela é narrada do ponto de vista do colonizador, do homem branco. E a proposta aqui dessa plataforma Ancestralidades é voltar para o passado e procurar entender o que de fato aconteceu do ponto de vista dessas pessoas escravizadas ou as que são descendentes, afrodescendentes. É o que propõe o Márcio Black. A partir disso, então, a história pode ser repensada. Ela nunca é neutra. É um preconceito a gente achar que a história está congelada lá no passado e a gente observa a história tal como um astrônomo observa uma estrela, né, de maneira passiva. Não. A história ela depende massivamente do olhar de quem a observa e de quem a narra. Por isso, esses movimentos são muito importantes para resgatar um outro olhar sobre os conhecimentos históricos. Por isso que as ciências humanas são tão diferentes e peculiares em relação às ciências exatas. A partir daí, vamos analisar, então, esse cunho ideológico que está trazendo aqui. Tá mostrando que não basta acreditar numa ideia neutra e congelada. Vamos repensar e reolhar para a própria história. E o enunciado vai dizer: em relação ao conhecimento sobre a formação cultural brasileira, iniciativas como a descrita no texto favorecem o ou a. Então, a nossa formação cultural ela depende de uma narrativa, depende de um ponto de vista. E esse texto está favorecendo isso. Mas está favorecendo isso como? Na medida em que recupera o tradicionalismo? Não. O tradicionalismo é justamente aquela visão europeia de narrar da maneira deles. É uma visão que o texto está rompendo com ela. Então não está recuperando esse tradicionalismo, não, está rompendo com ele. Está estimulando o antropocentrismo. Antropocentrismo é o ser humano no centro do universo. Uma postura que os europeus adotaram isso, né? Colocando o ser humano como centro, inclusive o ser humano como centro europeu. E até hoje no mapa mundo a gente vê lá, né? A Europa no centro ali do mapa. Então, não é o caso disso. Não é que as pessoas negras estarão no centro do universo. Não. As pessoas negras têm uma participação essencial na nossa história e é reconhecer essa participação. Isso não é antropocentrismo. Seria então um reforço do etnocentrismo? Etnocentrismo é pegar a sua própria etnia ou a sua cultura e colocá-la no centro também, tal como os europeus fizeram. O reforço do etnocentrismo seria reforçar a postura dos colonizadores. Não é isso também. Seria um resgate do teocentrismo? Resgatar, então, uma visão religiosa, mística, teológica sobre o universo e as relações humanas? Não. O texto não está falando nada sobre isso. Então não pode ser a alternativa D. Sobra a alternativa E. Crítica ao eurocentrismo. Está criticando a maneira como os europeus se colocavam no centro do mundo, no centro da história, como sendo uma narrativa neutra e imparcial dos fatos. Isso está errado. É isso que esse texto está favorecendo para a gente. Uma crítica a essa ideia eurocêntrica, favorecendo então a diversidade dos pontos de vista. Alternativa correta, alternativa E.